Olá, olá, tudo bem? Vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus, mais uma lição aqui, né, da Escola Sabatina. A gente está na última lição do trimestre, Missão de Deus, minha missão, né? Dezembro já está indo, acabou praticamente. Hoje, quarta-feira, dia 27 de dezembro, a gente está aí concluindo a missão de Deus. Então, eu sempre digo da importância da gente estudar diariamente a Palavra de Deus para ficar forte espiritualmente e entender tudo, porque a gente já está no final do tempo, a lição está falando disso, né? Então, fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Pronto, vamos lá então, né? Depois da vinheta, se você não viu o estudo de sábado, tá aí, recapitula essa semana que a gente está estudando aí sobre o fim da missão de Deus, né? Então, sábado, domingo, segunda, terça, até chegar no dia de hoje, que é a quarta, pra gente aí se inteirar desse conteúdo que a gente vai ver hoje aqui, tá bom? Então, pedir a orientação de Deus, já pediu na oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, pela vida, né, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nesse momento, abençoa todos que estão acompanhando esses estudos, derrama o Teu Santo Espírito para a gente possa colocar em prática também na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então aqui, vamos fazer a transição da tela. Compartilhando aqui a tela. Quarta, dia 27 de dezembro de 2023. Concluindo a missão de Deus. Então tá aqui, ó. Estudo de quarta, o sucesso da missão. Então o tema de hoje, o título de hoje é o sucesso da missão. E o professor brasiliano do guia Lição Fácil, né, que ele faz aí o estudo dele, ele coloca, ó, para que a missão tenha êxito, é necessário que os agentes envolvidos na missão estejam totalmente unidos e determinados a completar a tarefa que a missão exige. Os agentes têm foco no processo de aceitação da mensagem e Deus tem foco no crescimento espiritual. Então, importante isso aí, né? Que quarta, êxito da missão, né? O tema, ele coloca aqui sempre o sucesso da missão, o guia traz êxito da missão. O que é sucesso na missão para você, né? Diz aí, o que é ter sucesso na missão? Podemos ser tentados a pensar que consiste em muitos batismos, igrejas grandes e taxas de crescimento rápidas. Aí muita gente pensa isso, né? Batizar muita gente, quantas pessoas a igreja batizou? Podemos sentir que o sucesso consiste em alcançar todas as tribos e grupos étnicos da Terra com a verdade e que podemos acelerar esse processo usando rádio, internet e televisão. Então, para outros pode ser isso, né? Alcançar todo mundo, que todo mundo, né, ouça falar do Evangelho de Jesus, de Deus. Embora tudo isso possa ser bom, devemos lembrar do que Paulo escreveu à comunidade de fé em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 6, né? Em outras palavras, nosso foco deve estar no processo. O foco de Deus estará no crescimento. Então é isso que é importante aqui, né? O que é que o guia está trazendo? O que a gente tem que se preocupar é no processo, é em fazer a missão. O resultado é Espírito Santo, é Deus, né? Não dá pra gente botar... Às vezes a gente fica tão preocupado com as metas, tem que batizar tantas pessoas, né? Com o número, a quantidade, né? E melhor do que quantidade é a qualidade, né? Então a gente deve se preocupar em falar a verdade, em falar as coisas de maneira a atingir, a plantar a semente do jeito correto, né? A Bíblia tem a parábola do semeador, né? Que vai cair a semente em vários terrenos, né? E quando cair no lugar certo, Deus vai fazer a parte dele. Então a gente deve se preocupar no processo. O êxito na missão em relação ao processo, né? Então o sucesso tem que estar pautado em fazer, né? E não no resultado do que você fez. Se a pessoa vai se batizar ou não, vai aceitar ou não. Então o sucesso é fazer, né? É pregar a mensagem, né? Então, mais importante do que dar certo, do que a pessoa chegar e aceitar, se batizar, é fazer a coisa certa. É a gente falar, pregar o evangelho, levar a mensagem. Então, essa aqui é a resposta que o guia quer trazer pra gente hoje. Já vimos que o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos em todos os grupos étnicos da Terra, tornando-os discípulos leais de Jesus envolvidos em sua missão, né? Perfeito aí. Aí o guia vem trazendo aqui, ó, leia os textos a seguir, uma pergunta. O que eles nos dizem sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Jesus? O que é que acontece com quem se torna seguidor, discípulo de Jesus, né? Que eu falei que seguidor só, eu acho que é muito pouco. Porque às vezes a pessoa pode estar seguindo de longe, né? Seguindo só de faz de conta ali, né? Só na conveniência e não pratica, né? Não tem a pessoa, não é um discípulo, não faz o que o mestre faz. Aqui o professor brasiliano, traduzindo em miúdos, ele coloca, né, o que os textos bíblicos nos dizem a respeito do caráter dos seguidores de Jesus que trabalharão na missão de salvar almas. E aí vamos ver aqui, tem vários versos, né? Aí ele sugere ali vários. Aqui, começando aqui em 2 Coríntios 11, 2, coloca aqui, ó, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber,
a Cristo. Então, prepara a gente como uma virgem pura para um marido. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. João capítulo 10, 27 já traz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 16, 12, 13, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará em si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em Hebreus, capítulo 3, verso 12 e 13, traz o seguinte, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para os perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14, ele traz aqui, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 19:8 está aqui, ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então são versos aí que mostram, respondendo aqui, ó, como é que é o perfil das pessoas que são discípulos, que são aí, que vão realizar a missão, né? Os cooperadores na missão de salvar são puros, ouvem a voz de Deus, guiam os outros na verdade, se exortam para melhorar, são purificados por Deus. Então são as respostas que os versos da Bíblia trazem para a gente aí sobre esse perfil aí das pessoas que vão estar levando o Evangelho. E o guia vem trazendo aqui um pouco desse esclarecimento, né, da resposta. Os discípulos de Jesus são puros, permanecendo leais a ele, como a noiva pura permaneceria ao seu noivo. Eles seguem Jesus enquanto ele os guia pela voz suave do Espírito Santo. Isso inclui nos liderar no trabalho missionário para os outros. Não há decepção nesses discípulos. Eles não são levados pelo caminho da dúvida debilitante, ensinamentos falsos ou imoralidade. E eles não se sentem moralmente superiores aos outros. Então são humildes, né? Eles reconhecem que são imperfeitos, necessitando da graça e misericórdia de Deus para a purificação. Compreendendo isso, eles também estão abertos para receber correção e instrução de outros crentes. O sucesso na missão resulta em fazer esse tipo de discípulo. Então é um discípulo íntegro, humilde, que sabe tudo, que tem fé, né? Tem conhecimento, tem sabedoria, e não essas pessoas que se acham santas demais, arrogantes, prepotentes, os sabe tudo, né? Que não ouve ninguém, que não senta para quando alguém fala, só fica criticando, vendo o problema, vendo o negativo, o lado ruim. Então, esse tipo de discípulo não é o discípulo que Deus quer, né? E aqui traz os exemplos aqui que eu e você a gente possa mirar nesse alvo aqui, possamos ser discípulos como está descrito aqui, né? Que são os discípulos de fato que nos dirão que a missão foi bem sucedida, né? O que significa ser uma virgem pura para Cristo, né? Está lá em 2 Coríntios 11:2. E aí o guia traz uma provocação, né? Como podemos, sendo pecadores, estar nessa condição diante de Deus e conduzir outros para se tornarem virgens puras para Cristo, já que a gente é pecador, né? Então qual é esse significado aí? Escreve o que é que você acha disso, né? Como é que a gente vai conseguir ser essa virgem pura aí, sendo que a gente tem a tendência para o mal, a natureza pecaminosa? Como é que a gente compreende isso aí? E aqui o professor brasiliano coloca uma ilustração. Inúmeras são as demonstrações da salvadora graça de Deus na vida dos que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro 2,9 traz esse verso aí, né? Isso é especialmente notado nas rudes terras pagãs. Eis um exemplo da Costa do Ouro, na África Ocidental. Era sábado, em Agona. Umas 800 pessoas se haviam reunido no improvisado tabernáculo, né? De teto de palha, convidadas pelos irmãos preocupados com a salvação daquelas pessoas. Então, numa cidade ali, né, praticamente aqui na África, né, colocou-se ali uma choupana, uma cabaninha com palha, um tabernáculo ali, né, de palha improvisado, 800 pessoas ali. A pregação sobre o amor de Deus motivou a todos e, por ocasião do apelo final, mais da metade do auditório ergueu as mãos em resposta positiva de aceitação da mensagem. Que maravilha, né? Quase 400 pessoas. E do desejo de encontrar-se entre os remidos perante o trono de Deus. A seguir, houve muitos testemunhos de amor e gratidão a Deus. Ali pôde-se dizer, pelos resultados, que houve êxito na missão de salvação, né?
Então, é o processo, né? Foi colocado ali, colocou na chopana em coisa improvisada, fez o trabalho, então sucesso foi realizado. A aceitação das 400 pessoas foi obra divina, né? Então, na verdade, o sucesso aqui, como a gente viu anteriormente, está pautado no processo, na preocupação, na disponibilidade de ter levado a mensagem para aquelas pessoas, né? Então, em uma cultura, em uma terra estrangeira, em uma cultura diferente, né? A aceitação e a quantidade é Deus que provê. Ellen White, né, autora norte-americana, profetiza, coloca aqui: os perdidos estão em toda parte ao nosso redor, perecendo e deploravelmente negligenciados, infelizmente, né? Mas são valiosos para Deus, pois constituem a aquisição do sangue de Cristo. Nossa missão é procurar salvar os que estão perdidos. Está lá em Meditações Matinais, em 1992, na página 211. E aqui, para a gente finalizar, os cooperadores de Jesus na missão de salvação são seus discípulos, pois fazem sua vontade. São semelhantes a ele em suas virtudes e estão prontos a receber instruções dos seus irmãos de fé, se isto se fizer necessário, pois não se sentem superiores aos outros. Antes, em humildade, caminham juntos no esforço da missão. E outra ilustração que ele coloca aqui, que é bem interessante: no corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram, né, ou se esbarraram, né, deram de frente ali com uma pequena vendedora e seu tabuleiro de maçãs do amor. Aquela maçã que tem ela é mergulhada em um líquido ali vermelho, né, que endurece, cristalizado de açúcar, que fica, né, cristalizada vermelha. Aqui na Bahia a gente encontrava muito em parque de diversão, na época de final de ano, né, maçã do amor. Lembra a minha infância. Foram esparramadas pelo chão, né, derramou tudo ali, esbarraram na vendedora. Somente um homem parou para ajudar a pequena vendedora. Ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. Então imagina, a vendedora era cega, esbarraram nela, derrubaram tudo, ninguém ajudou, todo mundo na correria, deixaram lá no rodoviário e só uma pessoa parou. Gentilmente, o rapaz ajudou a moça, né, a levantar o tabuleiro e a juntar as maçãs. Ao verificar que várias de suas frutas se estragaram na queda, a menina ficou visivelmente apreensiva. Certo? Ela tateou ali, pegou, viu que estava tudo amassado, quebrado, né? Minha mãe vai ficar muito triste. E aí o rapaz falou: não se preocupe, minha querida. Disse-lhe o homem, né? Eu pago essas maçãs que se estragaram. Pagou e despediu-se dela. Mas ela o chamou e perguntou: moço, é você que é Jesus? Caramba, né? Que coisa, né? E ele respondeu: não, minha querida, eu não sou Jesus, mas sou um dos discípulos dele. Jesus, o mestre, disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está lá em João, capítulo 13, no verso 35, né? Que história real, impactante, né? Então, que a gente possa ser esse exemplo, que a gente possa, né? Jesus falou, a gente estudou isso em outras lições, quem fizer a um dos meus pequeninos é como se estivesse fazendo a mim, né? Então, a Bíblia fala isso, que Jesus vai falar ali que quem deu bebida para quem estava com sede, comida para quem estava com fome, quem vestiu quem estava nu. E o pessoal falou: mas eu nunca fiz isso para o senhor. E ele falou que se você fez para alguém, dos meus pequeninos, dos pobres, é como se tivesse feito para mim, né? Que essa mensagem fique no nosso coração, que a gente possa praticar, né? E colocar aí essa missão do Evangelho, a nossa pauta diária de levar a palavra de Deus, inclusive como exemplo a prática, o dia a dia, tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ficar antenado aí sobre os vídeos, recebendo as notificações que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então eu espero você amanhã, quinta-feira, para a gente estudar o tema de amanhã. Só tem amanhã e sexta a gente recapitula e finaliza essa lição, missão de Deus, minha missão, e a gente vai para a próxima lição que já está aqui, já estou curioso para ver, que é a lição da Escola Sabatina sobre o livro dos Salmos, tá bom? Que com certeza vai ser muito maravilhoso pra gente. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.